vídeo de hoje eu vou te mostrar como o mercado está iniciando dezembro e as principais notícias que vão fazer toda a diferença na hora de pensar em investir. Então fica comigo até o final, deixa o seu like se você quiser que eu continue fazendo vídeos como esse, se inscreve e bora! Fala pessoal, eu me chamo Nicolas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do CoinTalk Brasil. Então bora lá. O Ibovespa ele tá ensaiando uma correção hoje, né? Ele caiu para cerca de 0,42% aqui pela manhã, em meio a todas essas incertezas sobre os juros globais e domésticos, apesar dele estar perto dos 159 mil hoje, o que é um novo recorde. O índice ele recuou e viu pressão sobre Petrobras, Vale e bancos. Mesmo assim, o Ibovespa ele ainda ronda os 158 para 159 mil pontos, o que é uma área próxima da máxima recente. O movimento atual ele parece mais um ajuste técnico do que uma reversão estrutural. Se o cenário ele estabilizar, ainda há espaço para retomar tentativas de alcançar os 160 mil. O Ibovespa começa dezembro com um recuo, mesmo depois de bater recorde de acumular fortes ganhos nas últimas semanas. Então, como a gente acabou de ver, o Ibovespa ele começou com um recuo, mesmo depois de ele bater os recordes dessas últimas semanas. A euforia do rally de Natal enfrenta agora ventos contrários. O mercado global ainda anda cauteloso e o Banco Central, liderado por Gabriel Galípolo, tem mantido um discurso conservador sobre os juros. O desempenho do índice hoje depende muito do cenário externo e de sinais da política monetária do Brasil. Sem eles, existe risco de correção, mesmo com o otimismo estrutural desse fim de ano. Aqui nós temos o nosso calendário com a lista de empresas brasileiras negociadas na B3, que está informando datas como Datacom, ou seja, são as datas que se você investir dentro dessa data, você ainda vai ter direito aos dividendos ou JCP, e as datas de pagamento, de proventos. Então, como eu disse agora há pouco, a Datacom é o último dia que você deve possuir a ação para ter direito ao provento. Só que depois disso, a ação ela passa a ser negociada em ex-dividendo, ou seja, quem compra a partir dessa data não recebe aquele provento. Só que o preço ele tende a se ajustar no ex-dividendo. Quando a ação ela passa a ser ex, o preço normal ele cai, em tese, pelo valor do dividendo. Isso significa que nem sempre ganhar o dividendo resulta em retorno real. Parte já vem descontada no preço. A Vale aprovou uma remuneração aos acionistas de 3,58 por ação, o que representa o pagamento total próximo de 15 bilhões considerando o número atual de ações da companhia. Esse valor ele vai ser distribuído nos próximos meses e faz parte da política regular de proventos da empresa. Para o investidor, o anúncio confirma que a Vale continua gerando caixa suficiente para manter pagamentos relevantes, embora o preço da ação normalmente ajuste depois da data compra refletir os dividendos, né? No geral, é um movimento típico para esse período e ajuda a compor o retorno total de quem mantém o papel na carteira. Já o Itaú Unibanco aprovou um pagamento total de 23,4 bilhões em proventos, equivalente a R$ 2,18 por ação. Isso aí vai ser pago em duas partes: dividendos de R$ 1,86 por ação, com pagamentos em 19 de dezembro de 2025, e juros sobre capital próprio, que é o JCP, de 36 centavos por ações líquidas após os impostos, com pagamento até 30 de abril de 2026. Para quem já tem ação hoje, isso representa um retorno de caixa relevante, reforçando que o banco segue distribuindo lucros consistentes aos acionistas, mesmo em momentos de incertezas econômicas. A Petrobras aprovou seu plano de 2026 para 2030, com 109 bilhões em investimentos, priorizando fortemente petróleo e gás. Cerca de 3/4 do orçamento vão para exploração e produção. A empresa ela diminuiu de forma significativa os investimentos em eólica e solar, preferindo apostar em bioprodutos como etanol e biodiesel, como parte de uma transição energética. Em resumo, a estatal ela mantém um foco tradicional em IPs de óleo e gás, enquanto ajusta sua estratégia ambiental para um mix menos dependente de energia limpa convencional e mais focado em combustíveis renováveis líquidos. O BTG Pactual anuncia que vai expandir seus serviços em 2026 com foco em adquirência, são meios de pagamento em maquininhas via BTG Pay, e lançaram uma plataforma de cash management para empresas. O BTG também projeta alta de mais de 20% em sua carteira de crédito para os próximos anos. Esses movimentos eles fazem parte de uma estratégia de diversificação de receitas, aproveitando sua base de clientes e buscando uma maior penetração em varejo e no mercado corporativo. O banco, ele chega a esse plano com um bom histórico recente. Ele teve lucro recorde, eficiência alta no terceiro trimestre de 2025, o que dá lastro às ambientações de crescimento. O Bitcoin, ele sofreu um forte movimento de liquidação, com volume elevado, com vários picos de volume elevado, indicando a predominância vendedora. Depois dessa queda, até houve um repique ou dois, só que o preço ele continua abaixo da média dos 200 MA, o que mantém um viés mais bearish no curto prazo. A região de 84.000 e de 83.500 funciona como um suporte inicial, enquanto essa região de 85.350 e essa região de 86.500, elas são resistências que precisam ser recuperadas para sinalizar uma estabilização. No momento, o cenário ele ainda está mostrando uma lateralização, né? Ele está querendo subir, a gente consegue ver que ele está formando aqui uma escada, mas está tendo uma briga grande aqui entre os compradores e os vendedores. Já esse gráfico aqui, ele mostra que as carteiras que carregam entre 100 e 1.000 bitcoins, geralmente fundos de investidores profissionais, pararam de acumular recentemente. Esse padrão ele já apareceu em outros momentos importantes do ciclo, como em 2021, quando o saldo
alta desse grupo estabilizou e a variação anual começou a cair antes do início do bear market. Isso não funciona como um sinal automático de venda, mas indica que esses participantes estão menos dispostos a comprar agressivamente no preço atual. Na prática, isso sugere uma postura mais cautelosa dos grandes players, que talvez estejam esperando um ajuste de mercado, condições macros mais claras ou melhores oportunidades de entrada. Já o heatmap de custo mostra que após a queda do Bitcoin para a região dos 80 mil, se formou um grande aglomerado de novas bases de custo. Isso indica que muitos participantes eles recompraram ou abriram posições nessa faixa, o que tornou ela uma das zonas mais densas do gráfico. Na prática, isso tende a criar um suporte relevante, já que investidores recentes eles costumam defender o preço para evitar perdas, que, embora isso não garanta a reversão imediata, isso sugere que há interesse comprador significativo nessa área. Já esse gráfico aqui ele mostra que o Bitcoin ele abriu a semana com cerca de 221 milhões em liquidações de posições compradas. Esse valor é significativo, mas ainda bem abaixo do grande pico de 400 milhões que a gente teve antes aqui. O padrão ele indica um mercado ainda alavancado, onde quedas rápidas continuam forçando saídas de posições de longs. No momento, isso representa mais uma etapa de desalavancagem do que um movimento de capitulação. A pressão existe, mas não há sinais de estresse extremo. Já esse mapa de calor aqui, ele mostra que o Bitcoin ele caiu limpando uma grande quantidade de posições de longs acumuladas entre 95 mil e 90 mil dólares. Essa faixa, ó, deu pra ver aqui, ceifando um monte de cabeça. Essa faixa, ela tava muito carregada. Quando o preço ele começa a ceder, vira um efeito dominó, ou um long squeeze. Essa região de 85 mil, ela parece como a primeira área com menos liquidez pendurada, o que explica a desaceleração da queda. Pra cima, a gente também consegue ver que existe bastante liquidez acumulada, principalmente entre 90 mil e 92 mil, e que pode funcionar como uma resistência caso o preço ele tente reagir. Mas no geral, o movimento ele parece mais uma limpeza de alavancagem do que um sinal de pânico estrutural. Então é isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve para não perder mais conteúdos como esse e deixe nos comentários quais informações você quer que eu traga aqui no próximo vídeo. Então, até amanhã.